a Tua Palavra, para que nós possamos aprender dela, sermos santificados e o Senhor glorificado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje, então, é a nossa segunda aula no nosso novo curso, Dinheiro, Dívida e Finanças. E gostaria de agradecer a todos, pela atenção que tem prestado a esse tema, em especial, a frequência nos grupos durante a semana. Sei que algumas pessoas não puderam ir, mas essa semana ainda vamos nos organizando para que todos nós consigamos encontrar um horário adequado. Somente um breve aviso: na região norte, noroeste, deve começar um grupo nessa semana agora. E o pessoal de lá vai avisar o horário acordado. Também na nossa região oeste, também nós realizaremos um grupo, agora no final do ano, talvez não presencial, mas vamos continuar realizando um grupo lá. Mas certamente no ano novo, um grupo presencial provavelmente se revezará na minha casa e na casa do Weber, na casa dos pais do Weber. E aqui também ainda há uma possibilidade de desmembrar o grupo do Gilson, em 2, visto que o grupo está grande, sendo um grupo realizado aqui na igreja. Mas se você não pôde ir, ou se algum grupo que for perto de você marcou em algum horário que você não pode, nos avise, deixe-nos saber, porque às vezes é possível fazer o remanejamento. Então foi proposto os horários do grupo, principalmente pelas pessoas que estão à frente do grupo, mas é possível que haja remanejamento em alguns grupos. Então vejamos, porque queremos de fato que todos participem. Todavia, então, na aula passada nós introduzimos o nosso tema e especialmente pensamos, sobre como a Bíblia pode falar sobre as questões financeiras a nós. E nós vimos, que a Escritura é a revelação de Deus, e de Deus que é onisciente, que é todo sábio, que sabe de todas as coisas, e que é o próprio Criador. E assim, ele nos revela a sua vontade com respeito a esse aspecto da sua criação, que é o aspecto econômico, o aspecto financeiro. Deus dotou as coisas que ele criou com um valor, que pode ser um valor baixo ou um valor alto, dependendo do propósito e das potencialidades que ele mesmo colocou nas coisas criadas. E assim ele mesmo nos revelou o modo de nós lidarmos com o aspecto econômico da sua criação. Ou seja, como nós devemos lidar com o nosso dinheiro, com as finanças, com as dívidas, com o nosso trabalho e também com ajuda, nesse caso, aos necessitados e outras coisas relacionadas a isso. Então nós começamos a ver já de um modo geral algumas das coisas que Deus fala a respeito das finanças nas Escrituras, mas agora a gente vai começar gradualmente a aprofundar um pouco mais em cada uma das nossas aulas. Hoje o nosso objetivo é cobrir as perguntas 2, 3 e, se possível, também a pergunta 4, ou seja, o capítulo 2, 3 e 4 do nosso material. E na pergunta 2, então, nós temos: qual é a origem dos problemas financeiros? Qual é a origem dos problemas financeiros? Para que a gente possa responder essa pergunta, a gente tem que entender também, em parte, porque ela é uma pergunta importante. Se nós mal colocarmos a origem dos nossos problemas financeiros, nós mal colocaremos a solução para os nossos problemas financeiros também. Quero dar um exemplo muito claro para vocês, que está muito em voga no nosso século XXI, no século XX e no final do século XIX também. A questão da desigualdade. Muitos colocam, por exemplo, que o problema, a origem dos nossos problemas financeiros é a desigualdade social que existe. Então é os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. A mais-valia, as relações de trabalho muitas vezes injustas, ou a exploração já que vem já de berço, e pessoas que nascem com pouca renda versus pessoas que já nascem com muita renda. E aí muitas pessoas colocam então que os problemas financeiros nascem aí e que na verdade são a origem de todos os demais problemas sociais. E se a gente identifica tão somente aí o problema, o que a gente faz então? A gente age para diminuir a desigualdade social. Em tese, se a gente
extinguir, né, a desigualdade social, então a gente teria uma sociedade sem problemas financeiros e uma sociedade justa. Só que não é aí que a Bíblia localiza o problema. Certamente pode existir um tipo de desigualdade injusta, e a Bíblia fala sobre isso, sobre exploração realmente injusta de trabalho, que não é todo tipo de exploração que as pessoas dizem hoje, né, ou todo tipo de relacionamento que as pessoas colocam hoje. Mas é muito mais profundo do que isso a origem dos nossos problemas financeiros. De modo que também, se a gente resolver os nossos problemas financeiros, a gente também não resolveu todos os nossos problemas, uma vez que o nosso relacionamento com o dinheiro não nesse sentido, a resolução de todos os nossos, ou a origem de todos os tipos de problemas que podem existir, né? Mas a gente, inclusive, vai falar um pouquinho sobre isso melhor hoje. Mas é necessário que nós observemos que nós estamos cercados de problemas financeiros, dos mais variados tipos. Existem países inteiros que estão mergulhados na pobreza, na hiperinflação, países inteiros, por exemplo, que têm abandonado as próprias moedas e passado a adotar outros padrões de moedas ou outras moedas. Um exemplo bem recente que a gente tem, né, que um país que está saindo da crise é El Salvador, por exemplo, um país que por muitas décadas esteve mergulhados em crises financeiras, e aí mais recentemente, né, por conta de uma série de fatores, inclusive a pregação do evangelho lá de certa medida lá, eles têm recebido, né, algumas melhoras nesse sentido. Inclusive eles adotaram o Bitcoin como moeda oficial. Não sei como é que está isso hoje, mas foi o primeiro país a adotar Bitcoin como moeda oficial, por causa que o dinheiro estava tão desgastado pela hiperinflação que eles recorreram a qualquer outro, ou aquilo que eles entenderam como sendo bom, né, algum outro tipo de moeda de troca. E hoje a gente vai falar um pouco melhor sobre dinheiro. Mas também isso não está muito longe de nós. Os nossos vizinhos na Argentina, né, também até pouco tempo, na verdade até hoje, desfrutam, né? Sempre falo essa palavra no sentido negativo e me falaram que ela só tem um sentido positivo. Só que eu esqueci qual que é o sentido negativo. Mas estão passando por, né, momentos de inflação muito alta, também acelerada, mas que tem reduzido. Mas isso está nos nossos dias, no nosso país. Quantos de nós, né, não estamos cientes aí das notícias com respeito ao gasto descontrolado do governo, o nosso problema fiscal, o nosso problema da aposentadoria, que acabou de receber uma reforma e já não está sendo suficiente, e vários outros tipos de gastos que o nosso governo está realizando e que está crescendo a nossa inflação, né? E a taxa de juros muito alta, e isso tem efeito prático na nossa vida. Um exemplo que eu gostaria de dar para vocês os meus familiares, né, e eu temos uma casa à venda na cidade onde eu vim, e a gente não tem condições de vender essa casa porque os juros estão muito altos, e aquele que vai comprar para alugar, né, lá é um imóvel que provavelmente a pessoa vai querer comprar para investimento. Para hoje não faz sentido para essa pessoa alugar, porque o dinheiro que o governo paga, né, pelo investimento nas contas públicas é muito maior do que a pessoa vai ganhar ali naquele investimento que ela faz. Então esse é um dos exemplos, né, de como isso impacta de fato a nossa vida. Outro exemplo, muitas pessoas aqui da igreja estão querendo comprar apartamentos e carro, né, ou transporte, e muitos têm encontrado dificuldade porque agora os financiamentos estão mais complicados, em parte também por causa da taxa de juros do governo, que está muito alta, e outras coisas semelhantes a isso. Então nós já desfrutamos, ou melhor, nós já padecemos, muito bom, aí sim, hein? Agora uma palavra, nós já padecemos os efeitos negativos no nosso país. Mas existem outros países que são mais ricos, mas que mesmo nesses países ricos existem muitas pessoas com problemas financeiros, com pobreza em si, né? Muitas pessoas que são pobres mesmo em países desenvolvidos, ou também pessoas que, mesmo que tenham muito dinheiro, têm problemas financeiros, no sentido de que gastam tudo que ganham, gastam mais do que ganham,
ou são, né, completamente controlados e vivem pelo dinheiro. Um exemplo que eu poderia dar é o próprio Estados Unidos. Estados Unidos, né, para todo mundo que vai e mora lá, as pessoas falam, não, quem vem para cá para trabalhar não quer voltar mais, porque você tem o recebimento justo daquilo que você trabalhou, né? Então as pessoas gostam muito de lá por causa disso. Mas infelizmente a gente vê que é um país que exporta uma visão de mundo consumista, né? E que muitos dos que para lá vão, né? Muitos, por exemplo, brasileiros que para lá vão também, passam a viver esse tipo de vida consumista e vivem para trabalhar, né? O objetivo da vida deles é trabalhar para acumular mais dinheiro, para poder então viver o sonho americano. Ter uma casa boa, de preferência no lago, né? Um carro, um SUV e viagem para Disney ou para algum paraíso que eles colocam, né? Me fugiu a palavra, mas não é paraíso fiscal não, né? Mas algum tipo de lugar como, por exemplo, o Caribe ou as Ilhas Caimãs no final do ano. Esse é o sonho americano que também apresenta problemas financeiros mesmo em lugares ricos. Qual é a origem então de todos esses problemas? A Bíblia é clara ao falar deles. A origem de todos os nossos sofrimentos com relação às finanças, à economia, é o pecado original. A palavra original, de pecado original, significa o pecado que está na origem. É o pecado inicial, é o pecado primeiro, o pecado do nosso cabeça, o nosso pai, o nosso representante, Adão, no qual ele roubou a Deus do seu fruto, o fruto que pertencia a Deus, numa criação que era de Deus, num jardim de Deus, que Deus o colocou lá para lavrar, desfrutar desse jardim, e concedeu ao homem todas as frutas daquele jardim, todas as árvores daquele jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem, de um modo injusto, foi lá e expropriou a Deus da sua propriedade, né? O primeiro expropriador de propriedade foi Adão e sua esposa, né? Como família. Eles foram lá e roubaram a Deus da sua propriedade que lhe era privada e se apropriaram daquele fruto. E por causa disso, toda a criação foi amaldiçoada por conta do seu pecado. Deus criou a terra para que esses tipos de problemas econômicos não existissem. Deus criou a terra de forma plenamente produtiva, de modo que o homem, no seu primeiro dia de vida, já tinha naturalmente centenas e milhares e milhões de árvores, né? E de frutos à sua própria disposição, sem que ele tivesse que realizar algum tipo de esforço danoso para ele, para que ele viesse se alimentar. E também para que ele viesse ser capaz de desenvolver os potenciais que Deus colocou na criação. Todavia, apesar de Deus ter dado toda essa abundância, o homem cobiçou, ele desejou algo que não era seu, ele invejou uma propriedade que não era sua. Com base nessa inveja, ele expropriou Deus da sua propriedade, que lhe era particular, e portanto Deus amaldiçoou o homem e a criação por conta disso. E um dos problemas que a gente pode colocar aqui como sendo talvez a chave dos problemas dentro, quando a gente está falando de economia, é o problema da escassez. Então, antes Deus criou com abundância. O que é abundância? É quando sobeja, né? Tem até demais. Tem de modo que é suficiente, mais do que suficiente, para que todos possam viver, se desenvolver de acordo com a vontade de Deus. Todavia, agora nós temos um problema sério de escassez. Vocês se lembram, né? Eu gostaria de que vocês se lembrassem que quando o homem agora, quando Deus amaldiçoou o homem, ele amaldiçoou o seu trabalho. E ele diz então que agora a terra produziria espinhos e abrolhos, ervas daninhas, que dificultariam o seu trabalho, e agora ele teria que retirar da terra o seu sustento por meio do suor do seu rosto, no sentido de que agora não seria tão mais abundante assim os frutos. O homem teria que plantar, ele teria que arar, plantar, regar, cuidar, adubar, retirar as ervas daninhas, cercar
né? E ainda assim aquele solo não produziria na capacidade que produziria antes. E agora, mesmo que ele se esforçasse, tudo aquilo que ele produziria seria custoso, danoso. Não haveria quantidade abundante para ele, para toda a sua família e para toda a raça humana. Além disso, também, por conta justamente da escassez e do pecado, nós temos uma competição. Uma vez que os recursos são escassos, há uma maior competição por aqueles recursos que são escassos. E aqui, nesse sentido, eu estou falando de uma competição negativa. E a Escritura nos dá pelo menos 2 exemplos em Gênesis em que isso acontece. Um exemplo, por exemplo, é o caso de Abraão e Ló, que precisavam se separar, porque a terra, já uma vez que a família deles havia crescido muito, Deus havia dado abundância de animais para eles, mas eles precisam se separar porque os seus pastores eles estavam brigando entre si, entre aquelas terras que estavam se tornando escassas para esses 2 homens abençoados pelo Senhor. Então, eles se separam, Ló vai para uma banda, Abraão vai para outra banda. E um outro exemplo muito parecido também são os casos, é o caso dos pastores de Isaac e também aqueles habitantes de Gerar que também competiram pelos poços que Abraão havia aberto anteriormente na sua vida. Justamente porque os recursos ali, no caso a água, que é um recurso essencial para a agricultura e para a pecuária e para a subsistência e para todas as atividades econômicas, estava faltoso naquela região. Então os pastores brigavam entre si pelo controle da terra que poderia produzir ali algum tipo, o controle desse recurso escasso, que nesse caso seria a água. Então a gente vê uma competição errada, no sentido negativo da competição, pecado aqui também, por conta dessa escassez antinatural que veio sobre a raça humana. E também as próprias pessoas ficaram umas contra as outras, nesse sentido, né? A competição então gerou pecados mútuos, que agora são todos, de certo modo, reunidos debaixo do 8º mandamento, não roubarás. Então a gente briga por causa de propriedade alheia, as pessoas expropriam propriedades de outros e a gente tem todas essas sortes de problemas financeiros. Boa parte, então, dos sofrimentos financeiros que nós temos se deve à queda da criação em si. Em que sentido? Uma vez que o homem caiu, a natureza foi amaldiçoada por causa dele. E agora nós temos inúmeros desastres naturais que influenciam no nosso trabalho. Nós temos as ervas daninhas e os espinhos e abrolhos em todas as nossas atividades. Então a gente planta e, por exemplo, na atividade da agricultura, e quem investe aí em empresas que são do setor agro, ou quem empresta dinheiro para o setor agro, ou quem planta qualquer coisa, pode ser em casa ou na sua própria fazenda, sabe que o agronegócio, ou a nossa agricultura, está completamente suscetível a desastres naturais, ao clima, ao tempo, às pragas, e por mais que o nosso país seja amplamente abençoado por isso, e às vezes a gente nem veja isso tanto, porque sim, a gente sofre com a variação porque o nosso país é um país exportador. Se você sair desse país tão abençoado no Senhor nessa área, você vai ver que ainda mais em outros países. Muitos países que a terra é árida, imprópria para plantação. Vários países em que, por exemplo, o inverno é muito rigoroso e aí o espaço para plantação é um espaço muito pequeno, durante o ano. Então eles têm que produzir o máximo possível ali naqueles meses adequados, pós-inverno, até ali o próximo ciclo, para que eles possam ter, e assim a abundância é diminuída. Nós temos desastres naturais, como foi no Rio Grande do Sul, e as crises que a gente viu com respeito à possibilidade de faltar arroz, e como é que o país respondeu a isso de forma correta ou incorreta. Há outros tipos de eventos que podem influenciar os nossos ciclos econômicos, que arruinam empresas, e por isso a gente tem necessidade de se preparar para isso.
as formas mais modernas, né, como a gente tem nos nossos dias, por exemplo, a necessidade de contratação de algum seguro, né? Você compra um carro e aí você deixa o seu carro na Rondon e aí nem chove na Rondon, mas vem um rio da chuva dos outros lugares e leva o seu carro, né? Então você tem que se preparar muitas vezes com um seguro contra enchentes, né? Se você estivesse num país com furacões, talvez um seguro contra furacões. Em muitos lugares também, por exemplo, a gente vê o oceano, né, ou os rios mesmo, invadindo os lugares, né? Um exemplo é a própria Holanda, né, que é construída com barreiras oceânicas e eles, inclusive, por meio da engenharia, conseguiram expandir o próprio território, fazendo com que o oceano, entre aspas, recuasse, né? E eles tivessem mais terras produtivas. Nós precisamos colocar as nossas casas sobre pilares resistentes, né? Contra a chuva, contra o vento, contra terremotos, né? E etc. Em Mateus capítulo 7, verso 24 a 27, nós vemos que o homem prudente, ele antecipa as tempestades. Sabendo dos efeitos negativos da queda, ele constrói a sua casa sobre a rocha e se prepara então para os períodos mais difíceis. Mas, todavia, por mais que nós nos preparemos, por mais que nós tenhamos o melhor dos seguros, por mais que a sua casa seja a casa mais resistente, não há como lidar, ou melhor, não há como eliminar todo e qualquer risco, né? Inclusive no mundo dos investimentos, a gente muitas vezes, né, as pessoas muitas vezes falam assim, ó, tudo tem o seu risco, né? Não há tipo de investimento que não haja risco. E na verdade não há tipo de propriedade financeira que não tenha risco. Os ativos mais seguros possíveis, eles ainda possuem o seu risco. A gente deve buscar minar o risco, né, retirar o risco o máximo possível, mas todos possuem risco, né? Então todos os ativos, por mais não suscetíveis a risco que eles têm, eles ainda estão em risco. Isso tudo é efeito, portanto, do pecado. Você pode construir a sua casa mais sólida com as melhores engenharias possíveis e simplesmente pode acontecer um desastre, cair um avião em cima da sua casa e explodir tudo, né? Ou qualquer outra coisa assim, maluca, né? Entre aspas, por conta do pecado. Além disso, há problemas financeiros que decorrem dos pecados alheios. Os governos humanos são responsáveis em grande medida pelos nossos problemas financeiros. A gente falou, né, de governos que de algum modo escravizam os seus cidadãos, que privam os seus cidadãos daquilo que é essencial para a vida e para o desenvolvimento e para a liberdade. Instabilidade econômica, corrupção, confisco de propriedade, criação de um clima econômico hostil à produtividade, desvalorização da moeda por meio da inflação e das dívidas, guerras desnecessárias, né? Tudo isso coisas que a gente poderia dizer que são tão atuais quanto abrir um noticiário, né? A gente é bombardeado por esse tipo de notícias nos nossos dias. Mas além disso, além dos nossos governos que impactam diretamente as nossas finanças de forma pecaminosa, porque é pecado desses governos, de uma administração errada que está sendo realizada, que gera isso, as nossas finanças também podem ser afetadas pelo pecado de outras pessoas. Nós temos ladrões, criminosos que nos roubam à luz do dia ou no calar da noite. Nós temos sócios que são sócios injustos. Muitas vezes você faz sociedade com alguém e a pessoa te expropria daquele bem, a pessoa começa a te roubar no meio da sociedade, ele realiza trapaças para que ele possa ganhar mais dinheiro e você não. Nós temos pessoas que você empresta dinheiro e elas não pagam você, ou gastam esse dinheiro que você emprestou para que pudesse ser bem para ela de uma forma tola. Por isso a igreja, prestem atenção, por isso a igreja ela tem que prezar muito bem pelo dinheiro que ela utiliza para os seus gastos financeiros ou para suas ajudas sociais. Muitas vezes as pessoas, de forma maldosa ou não, às vezes as pessoas muito bem intencionadas vão receber aquele recurso da igreja e vão aplicar mal aquele recurso. Então a igreja tem que ter muito cuidado em como aplicar, como ajudar, né, essas pessoas em necessidade, para que possam ajudá-las também, muitas vezes, filtrando, às vezes, as pessoas que a gente sabe
né, que querem ajuda, mas vão utilizar essa ajuda no sentido negativo, né, usar para o mal, ou também ajudando as pessoas a aplicarem bem o dinheiro, porque isso muitas vezes acontece, a pessoa não sabe muito bem administrar o próprio dinheiro, também não vai saber administrar o dinheiro que ela recebeu. Nós temos os patrões agora, né, que não pagam salários justos, que atrasam o pagamento. Nós temos o empregado que também não trabalha bem na empresa do patrão e fica lá fazendo hora extra no banheiro e outras coisas a mais, né? Etc. Além disso, os próprios produtos que nós temos se quebram devido a um acabamento mal feito de uma empresa, né? Ou um vendedor que deveria lhe dar garantia, mas não dá garantia pelo produto vendido, faz um serviço mal feito e sabe que vai ganhar ali rapidamente com você, e o processo de você conseguir a garantia dele é muito complicado, e os exemplos se aumentam nesse sentido. Também há problemas financeiros que decorrem, sim, do seu próprio pecado. A cobiça, muitas vezes, faz com que você viva além daquilo que você consiga pagar. Você quer ter um estilo de vida que não é condizente com aquilo que o Senhor lhe permitiu, e aí você acumula dívidas que você não consegue pagar, fruto da sua burrice, do seu pecado individual. Você cobiçou aquilo que não lhe era devido. Muitas vezes, né, a gente tem muitos arrependimentos na nossa vida. Eu deveria ter estudado mais, eu deveria ter me preparado mais nos tempos da minha juventude, na época que eu tinha tempo, na época que eu tinha todo o tempo do mundo para me dedicar e não me dediquei, não me preparei para o mercado de trabalho. Muitas vezes a gente se arrepende porque a gente não foi um bom administrador, às vezes a gente trabalhou bem, mas não por cobiça, mas a gente não soube gastar bem o nosso dinheiro também, entrou em dívidas inadequadas, às vezes foi fiador de alguém que a gente não poderia pagar e até aquilo que a gente tinha nos foi tomado. Todavia, por mais que nós tenhamos muitos pecados, né, na nossa área financeira, nós temos a esperança do Senhor. Se nós somos filhos de Deus, nós sabemos que até mesmo os nossos apuros são para o nosso ensinamento e que Deus está, portanto, nos ensinando por meio disso e cuidando de nós. E que as nossas provações financeiras estão recheadas de glória para nós. Porque assim Deus está nos santificando e Ele está preparando para nós uma realidade, conforme nós temos conhecido, aprendido, que é uma realidade eterna, de abundância eterna. Certamente Deus cuida de nós nessa vida, inclusive respondendo às nossas necessidades quando nós caímos em burradas. Às vezes a gente faz uma coisa errada, o Senhor vai lá, nos ensina, nos disciplina para que nós justamente tenhamos abundância no futuro. Mas muitas vezes a porção que está nos reservada é somente para a eternidade. Muitas vezes há problemas financeiros que são juízos de Deus diretamente sobre o pecado. Vocês vão se lembrar que Israel muitas vezes passou por necessidades e necessidades absurdas por causa da desobediência aos mandamentos do Senhor. Esses juízos que foram aplicados na história de Israel e das nações vizinhas são aplicados hoje. Apesar de que a gente não tem, né, a escritura aqui falando especificamente sobre a guerra no Oriente Médio, sobre os problemas econômicos no Brasil, na China ou na Argentina ou etc., a gente utiliza esse mesmo padrão que Deus age com a sua criação e percebe que hoje as instabilidades também são juízo do Senhor por causa de pecados. Deus se preocupa com a justiça econômica. Até os dias de hoje, Ele ouve o clamor dos oprimidos e assim Ele age, trazendo juízo sobre aqueles governos, sobre aquelas nações, sobre aqueles indivíduos que agem injustamente. Mas às vezes Deus permite que os nossos problemas financeiros, ou melhor, né? Sempre isso acontece quando dito a nós, né, especificamente, que os nossos problemas financeiros resultem no nosso bem para a glória dele. Deus é esse Deus maravilhoso que transforma o mal em bem. E mesmo quando a gente está lá nos maiores déficits dos nossos problemas financeiros, ele de algum modo redunda isso no nosso bem e na sua própria glória. A glória de Deus é manifestada muitas vezes nos nossos problemas financeiros quando a gente aprende a depender mais dele. E quando Deus nos dá, mesmo nas nossas necessidades, sabendo, né, que nós somos sustentados pela sua mão poderosa.
E muitas vezes Deus dá abundância, né? Mesmo apesar da nossa tolice. É necessário saber, todavia, que um dia os nossos problemas financeiros acabarão. Quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar, a abundância, uma vez perdida do Éden, será restaurada. E, portanto, não haverá mais fome, não haverá mais doença, morte ou sofrimento. Ainda assim, Deus oferece ajuda ao seu povo em meio aos problemas financeiros. A providência de Deus nos faz, mesmo que em meio à calamidade, sermos socorridos por Ele. Um exemplo, as próprias autoridades civis são chamadas para servir a Deus restringindo o mal. Por exemplo, então, quando um homem pratica o mal, por exemplo, expropriando a propriedade de alguém, os governos civis deveriam, né, ou são chamados por Deus a aplicar justiça contra aqueles que fazem o mal. Mas para além disso, né, para além daqueles recursos naturais que Deus mesmo nos dá para que nós possamos passar pelos nossos problemas financeiros de modo mais fácil, né, de modo mais sendo cuidado por Ele, Ele ainda nos socorre mesmo de forma sobrenatural. E se a gente olhar para a história de Israel muitas vezes, e para a história de indivíduos em especial, nós vemos como muitas vezes o seu povo foi favorecido pelo favor dele. Um exemplo, quando Deus traz aquela grande seca em 1 Reis, capítulo 17, existiam muitas viúvas e muitos órfãos que padeceram ali. Mas Deus, de modo gracioso, agraciou uma viúva em especial, né, por meio de Elias, e fez com que essa viúva ali abundasse mesmo nesse período de dificuldades econômicas. Deus mesmo, no Novo Testamento, sustentou as igrejas que passavam fome na Judéia através das igrejas dos gentios, que recolheram recursos, né, em várias das partes do mundo e enviaram recursos às igrejas da Judéia, especialmente a igreja de Jerusalém. E quando Deus fechou o cerco sobre a cidade de Jerusalém, Deus mesmo libertou aquela igreja, permitindo com que eles fugissem e não morressem naquela situação. Deus assim faz, portanto, cuidando de nós. Em especial, a gente tem que perceber, prestem atenção, que a comunidade da aliança foi dada por Deus para atenuar os efeitos da queda. A igreja, a comunidade restaurada de Deus, foi o lugar onde Deus decidiu manifestar a sua graça, atenuando os efeitos da queda. De modo que a igreja deve funcionar como um prenúncio do céu. Agora pensem como é que isso funciona na igreja. A igreja é chamada, portanto, a cuidar uns dos outros, efetivamente atenuando os efeitos do pecado, da maldição do pecado sobre nós. Então nós somos chamados a nos aconselharmos mutuamente para que sejamos mais santos. Nós somos chamados a interceder uns pelos outros em oração. Nós somos chamados a ministrar os nossos dons uns para com os outros. E nós somos chamados também a suportar uns aos outros nas nossas necessidades financeiras. O autor aqui já citou dezenas de versículos que eu passei, né, por alto, porque senão não dá tempo. Mas vocês vão se lembrar o quanto no Novo Testamento nós somos chamados a auxiliar os nossos irmãos nas dificuldades financeiras e materiais. De modo que, se nós contribuímos financeiramente com a igreja tem capacidade de socorrer uns aos outros no momento de necessidade. Vocês vão se lembrar, por exemplo, que nas Escrituras, Deus mesmo estabeleceu provisões específicas para o seu povo no Antigo Testamento para que os efeitos da queda fossem atenuados. Cuidado com as viúvas e com os pobres, isso que eu estou citando. Proteção para que os trabalhadores recebam um salário justo. Isso na esfera civil, né? O descanso adequado, o perdão das dívidas, a proteção da propriedade privada, o direito das famílias à herança na terra. Tudo isso protegendo, então,
o seu povo contra os efeitos negativos da queda, contra os efeitos negativos do homem sobre explorando ou subtraindo a propriedade do próprio homem, contra os efeitos negativos das calamidades e etc. E agora, na nova aliança, nós temos isso traduzido para a igreja e para a ação da igreja no mundo. Sim, se os nossos governos fossem governos cristãos, uma comunidade de crentes, uma nação de crentes, a gente teria essas leis mesmas aplicadas agora, atenuando os efeitos da queda. A gente teria, por exemplo, hoje, perto do Natal, perto de Ano Novo, a gente estava falando que os Uberes estão mais caros. Por quê? Porque as pessoas estão andando no centro, porque as lojas estão abertas para o consumismo. No dia do domingo, no dia do Shabá, no dia do descanso. E muitas vezes, se você é um trabalhador lá do comércio, o seu patrão te obriga, de algum modo, ou te constrange a ir trabalhar no dia de descanso, né? Para servir aos interesses do seu patrão e da sociedade consumista. Veja que se o nosso governo, então, fosse um governo baseado, ou os nossos patrões também, né, a nossa sociedade cristã, a gente teria esses efeitos negativos da queda minorados. Você não teria que trabalhar, é véspera de Natal, é véspera de Ano Novo, é véspera de qualquer coisa que seja, né? Não importa. Hoje nós estamos vivendo um dia muito mais importante do que o Natal, muito mais importante que o Ano Novo ou qualquer outro dia, que é o Shabá do Senhor. Então nós não devemos trabalhar nesse dia. Mas mesmo que a nossa sociedade, então, de todo não seja uma sociedade cristã, a gente tem que utilizar, nós que somos cristãos, uns para com os outros para atenuar esses efeitos da queda. Então, uma coisa que às vezes acontece às vezes a gente começa a entrar em uma certa desestabilização financeira em casa, e onde que é uma das primeiras coisas que as pessoas cortam os gastos? Não é no Netflix, não é para sair para comer, não é para fazer um monte de coisa, mas muitas vezes é no dízimo. Uma das primeiras coisas que as pessoas são faltosas é no dízimo. Pense se você já não fez assim ou se você não faz assim. Ou se você não é tentado a fazer assim, né? Você, antes de cortar tudo, você corta o dízimo. Ah, não, tá muito difícil. Esse mês eu não vou conseguir, né? Só que, pense que justamente a igreja, que é sustentada pelo dízimo dos crentes da igreja, né? Sustentado diretamente por você, é um mecanismo que Deus te deu para te socorrer nos seus momentos de dificuldade. E se todo mundo começar, então, a parar de dizimar, no momento em que as pessoas começarem a ter dificuldades reais, a igreja vai ser incapaz de auxiliá-los, né? A igreja vai ser incapaz de auxiliá-los financeiramente, porque a gente não vai ter condições financeiras de fazer isso. Então pense nisso, né? Eu estou colocando de um modo pragmático, para além do mandamento, que o mandamento do Senhor é você dizimar com a primeira parte dos seus ganhos, né? Você contribuir com a fartura daquilo que o Senhor tem te dado, e mesmo que o Senhor tenha te dado aquilo que lhe parece pouco, né? Mesmo que você tenha dificuldades, o mandamento do Senhor é você contribuir. E como é que funciona isso então? Se você está em dificuldade financeira, você honra o Senhor com a primeira parte dos seus ganhos, você dizima com aquilo que você tem, e aí você recorre aos meios de ser socorrido na sua necessidade financeira. Então você paga o tributo a Deus por meio da igreja, e aí você vai então até aqueles que podem lhe auxiliar na igreja para que você tenha ajuda financeira. Não é assim que funciona no Estado, né? Mais ou menos assim que funciona também. Você não pode falar assim, não, hoje eu não vou pagar mais nenhum imposto. É até impossível de fazer isso porque o Estado nos cerca, né? De todos os modos. Mas você paga o seu imposto e se você tem necessidade social, como é que funciona no Estado? Você entra em algum sistema de benefício do governo, né? Mais ou menos assim, apesar de que o Estado faz isso de um modo muito errado, né? Mais ou menos assim deveria ser na igreja, porque é um mandamento do Senhor. Honrar com seu tributo, com seu imposto. O dízimo é um imposto, tá? É um imposto, você pode chamar de imposto, de dízimo, de tributo, mas é um imposto ao Deus que é rei sobre a igreja, ao Senhor Jesus Cristo que é rei sobre a igreja, coletado através das suas autoridades para o seu trabalho eclesiástico. Mas se você então paga o seu imposto eclesiástico, que não é um imposto abusivo, uma vez que é determinado pelo Senhor, claramente nas Escrituras, você paga o seu imposto na igreja e você é socorrido nas suas necessidades. Então, se a gente
deixa de pagar os nossos tributos, a gente deixa de ser socorrido nas nossas necessidades. Esse é um imposto necessário. Só que, todavia, além disso, a gente ainda deve confiar uns nos outros para aquelas ajudas que podem vir sem ser através da igreja, né? Aquelas coletas que podem acontecer sem ser através da igreja, uma coleta especial ou uma ajuda especial. Então, às vezes, a gente sabe que o nosso irmão está em necessidade, mas a sua necessidade não é uma tal que tenha que recorrer aos recursos coletados, administrados e preservados da igreja, por exemplo. Então, você pode olhar para o seu irmão e socorrer ele na sua necessidade. Eu dei ênfase nesse ponto porque eu quero que a nossa comunidade seja uma comunidade que atenua os efeitos da queda uns sobre os outros. Que a gente tem um prenúncio do céu, que a gente se ajude mesmo uns aos outros nas nossas necessidades emocionais, espirituais, intelectuais, financeiras, materiais, todo tipo de necessidade que nós temos. Isso porque o Evangelho muda todas as coisas. O Evangelho transforma os nossos corações. O Evangelho faz com que nós abandonemos os nossos ídolos. O Evangelho faz com que os nossos recursos financeiros sejam administrados para a glória do Senhor. Que nós trabalhemos não para o nosso sustento próprio, mas que o Senhor seja glorificado no nosso trabalho. Que nós administremos os nossos empregados, né? Sendo o patrão ou empregado para a glória de Deus de modo justo. O Evangelho nos transforma em pessoas que, antes de querer recorrer ou reunir recursos financeiros nessa terra, que nós queremos recorrer ou ajuntar tesouros celestiais para nós. Isso faz toda a diferença no modo como administramos os nossos recursos. Todavia, capítulo 3, terceira pergunta. Quais são os maus entendidos mais comuns relacionados ao dinheiro? Primeiro deles, o dinheiro não é o segredo da felicidade nessa vida. O dinheiro não é a chave para a felicidade nesse mundo. Muitos se dedicam ao ganho das riquezas como uma tentativa de, por meio do poder que o dinheiro dá, conseguir, então, minorar ou extinguir todos os maus da queda nesse mundo. E a Bíblia fala que quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca ficará satisfeito com o lucro. Isso também é ilusão. Eclesiastes capítulo 5, verso 10. Se você olha para o dinheiro como seu Deus, que vai conseguir te retirar todos os problemas que você tem, você está olhando para o dinheiro de um modo idolátrico e errado. Você vai se decepcionar, você nunca vai ter o suficiente, porque o nosso coração sempre quer mais. Enquanto você não viver como Deus, né, você não vai estar suficiente. Ou seja, enquanto você não tiver tudo à sua disposição, você não vai estar suficiente. Você não vai se sentir suficiente. Então você pensa às vezes, se eu tivesse dinheiro eu ia conseguir pagar um plano de saúde, eu ia conseguir ter um carro melhor, eu ia conseguir descansar, ir para a praia, eu ia conseguir parar de trabalhar e ter esse tanto de dificuldade, trabalhar de noite, de madrugada, de manhã, né? Eu ia conseguir passar mais tempo com a minha família. Bem, se você olha para isso tudo e fala assim, não, então meu coração estaria bem, satisfeito, tranquilo se eu tivesse dinheiro, você olhou errado, né? O seu coração tem que estar bem, tranquilo, mesmo no meio das adversidades, porque o sentido disso tudo, a alegria do seu coração não está nessas coisas. De modo que a gente pode até passar por dificuldades, mas estamos felizes no Senhor. Então o dinheiro não serve de nada? Não, o dinheiro serve para muitas coisas. É uma coisa criada por Deus, para o nosso benefício, mas ele não é a resolução dos nossos problemas. E o dinheiro é a raiz de todos os males? Muitas vezes a gente cita isso errado, né? Está na boca do povo isso errado, falando que o dinheiro é a raiz de todos os males. Em 1 Timóteo 6, verso 10. Mas a gente cita errado o versículo, porque o versículo diz que não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O autor aqui, Paulo, falando para Timóteo, ele está falando da idolatria ao dinheiro, né? E a idolatria ao dinheiro, que é a idolatria daquilo dos seus próprios prazeres. É servir a si mesmo. Se você pensa no que o dinheiro é o meio da gente servir o nosso próprio umbigo, né? De você minorar os seus problemas e aumentar os seus prazeres. Ou seja, quando o Paulo fala, né?
É lógico que a gente pode desenvolver isso mais, mas no centro daquilo que Paulo está falando é que a idolatria, a egolatria, se colocar no lugar de Deus, é a raiz de todos os nossos problemas. Então, dinheiro não é o problema, né? O dinheiro em si não é problema. O dinheiro é a solução, muitas vezes, que Deus nos dá para alguns dos nossos problemas. Muitas vezes, nem todos. Mas o problema está no nosso coração. De modo que existe pobre que tem muito problema financeiro, existe rico que tem muito problema financeiro. Existe rico que o seu coração está no dinheiro, existe pobre que o seu coração está no dinheiro. Existe rico idólatra, pobre idólatra, né? O autor nos fala que o dinheiro é como se fosse um fogo, que em si mesmo ele é um recurso poderoso, mas que ele é um recurso. Nesse sentido, ele é neutro. Ele ganha a sua capacidade de fazer o bem ou o mal, dependendo daquilo que a gente aplicar. Então a gente pode pegar o nosso dinheiro para ajudar um necessitado, que seria um exemplo muito óbvio de uma coisa boa, ou a gente pode pegar o nosso dinheiro para financiar um assassinato, né? A gente pode pegar o nosso dinheiro para promover a obra do Senhor, ou a gente pode pegar o nosso dinheiro para financiar um esquema de tráfico de drogas. Um exemplo. Você pode pegar o seu dinheiro para abrir uma empresa, gerar emprego, sustento próprio de outras pessoas e o desenvolvimento da criação do Senhor, ou você pode pegar o seu dinheiro para fazer um esquema de pirâmide financeira e ganhar em cima de outras pessoas de um modo injusto, né? Então, o dinheiro em si mesmo não é o problema. O problema é o nosso relacionamento com ele, na medida em que nós idolatramos a nós mesmos e utilizamos ele para o nosso coração, para os desejos do nosso coração. E o grande ponto é, nós estamos utilizando o nosso dinheiro para glorificar a Deus ou para glorificar alguma outra coisa? Para glorificarmos a Deus ou para glorificarmos a nós mesmos? Os nossos desejos, os nossos familiares, a visão que os outros têm de nós, né? Outro mal-entendido muito comum é que existem certas formas de riqueza que jamais perdem valor. Talvez você já escutou o ditado, quem compra terra não erra, né? É bem famoso, quem compra terra não erra. Os nossos pais muitas vezes falam isso. Ou talvez você já entenda que talvez até a mesma terra pode desvalorizar. Foi o caso, em parte, da nossa casa ali em Campo Grande, né? A casa era, num certo sentido, ela desvalorizou por conta do bairro. Porque na frente do bairro, na frente da casa, havia um posto de saúde, né? Que seria tipo um AI aqui. Só que esse posto de saúde foi transformado num lugar de um centro de tratamento de usuários de droga. E aí a vizinhança ali ao redor começou a piorar. Também a quadra, né, o bloco, a quadra mesmo que a gente fala, né? O quarteirão onde a casa está localizada, por uma série de fatores, desvalorizou. E o bairro em si foi se tornando um bairro mais perigoso. Então aquilo que era para ser um investimento certo, né? De algum modo perdeu aquele valor que ele poderia ser por conta das circunstâncias, né? Lá em Maceió, por exemplo, né, a gente teve, eu nem sei como tá, mas um bairro inteiro, alguns bairros, né, completamente afetados por conta de alguma empresa, né, que fez com que toda a fundação do bairro cedesse. E aí a pessoa gastou lá todas as suas economias em muitos e muitos anos, financiamento de 40 anos para conseguir fazer sua casa e pensar, não, pelo menos eu tenho esse investimento, e simplesmente virou pó, né? E a gente sabe como muitas vezes as empresas não reembolsam aquilo que elas fazem por causa do governo mal, que também faz um conluio com elas, né? Outro exemplo que a gente teve muito famoso, Brumadinho, né? Todos os problemas lá da Vale, etc. Mas não, então beleza. Dei o exemplo aí dos imóveis, das terras. Mas e com respeito a outras coisas? Ouro, Bitcoin, né? Muitas vezes, né, a gente coloca o ouro como reservas de valores assim milenares que não perdem o seu valor. Se a gente vai analisar bem esses ativos, todos eles perdem valor de algum modo em algum período de tempo determinado.
Sim, é lógico que se você olhar no longo prazo, né, faz sentido o aumento do valor dessas coisas, até porque o efeito da inflação aumenta o valor de todas as coisas, de um modo geral. Todavia, se você olhar em períodos de tempo específico, essas coisas perdem valor e pode ser justamente o momento que você pode precisar delas. Então, o Bitcoin, por exemplo, que é uma reserva de valor que está sendo cada vez mais usada hoje, ela é completamente instável, né? E a gente pode ver que às vezes você vai precisar daquele dinheiro justamente no momento em que ele está lá na sua baixa. O ouro também. Teve uma notícia quente aí, né, do mercado dos investimentos, que investe em ouro, que a China achou um depósito de ouro nessa semana, que é grandioso, né? Eu não sei agora mais os valores que eu não coloquei aqui, mas que o mercado já respondeu de algum modo ali abaixando, né, um pouco do preço do ouro, que então é uma jazida muito grande de ouro ali que eles encontraram. Então, se esses exemplos práticos não são suficientes, a própria escritura fala que a gente não deve acumular, né, tesouros nessa terra onde a traça e a ferrugem consomem. Certamente existem ativos, né, muito duráveis, que eles têm uma capacidade de ser uma reserva de valor muito interessante. Mas nem tudo, ou melhor, nada está completamente blindado contra os efeitos destrutivos do pecado. Nem mesmo o ouro, nem mesmo o Bitcoin. Vamos falar, você começa a acreditar no Bitcoin agora e usar o Bitcoin, comprar muito Bitcoin. Todas as suas reservas são em Bitcoin, você acredita que esse é o valor mais durável. O Bitcoin é aquilo que as pessoas estão dispostas a pagar por ele. Então, se, porventura, né, isso eu não falo de 2, 3 anos, talvez em 2, 3 anos continuem sendo, né, 10, 20, 50, 100 anos, inclusive, o Bitcoin, aquele ativo que mais seja uma reserva de valor boa. Mas, assim como o ouro está, de certo modo, sendo substituído, o Bitcoin pode ser também. Uma vez que o Bitcoin tem o valor que as pessoas decidem pagar por ele. Se as pessoas simplesmente decidirem falar assim, não, Bitcoin, isso tem que ser uma mentalidade geral, né? Pessoas deixarem de ver valor no Bitcoin, ele vai deixar de ter o seu valor. Assim como o ouro. O ouro tem um valor prático nele mesmo, né? O ouro ele pode ser utilizado, por exemplo, para a construção de componentes de computador, que são ótimos, né? Condução de eletricidade. A gente atribui valor de beleza, estético ao ouro, mas se a gente deixar de fazer isso por um período, ele pode perder todo o seu valor. E o exemplo que eu gostaria de dar é o seguinte: em períodos de crise extrema, ouro não vale de nada. Os ativos principais de valor não valem de nada. Um exemplo que a própria escritura dá, e eu já estou pulando para um ponto mais à frente, que a gente vai ver sobre o que é dinheiro, são os períodos de guerra no qual a prata era tão desvalorizada que ela chegava a valer praticamente nada. As pessoas elas davam um volume absurdo de prata por uma quantidade pequena de farinha, né? Qual que é o... Deixa eu abrir aqui os versículos que falam sobre isso, deixa eu achar. Não estou achando, mas está registrado no livro. Achei. Segunda Reis, um exemplo, né? Segunda Reis, capítulo 6. Veja, a prata, nesse sentido, é uma reserva de valor durável, semelhante ao ouro, menos valiosa que o ouro, mas tem um sentido muito parecido do ouro. Em Segunda Reis, a gente vê um período ali de crise, de uma guerra contra um cerco, né, dos arameus contra Samaria. Segunda Reis, capítulo 6, verso 25. Não. Aqui, estou no capítulo errado. Sim. E houve, verso 24, e sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram
até que se vendeu uma cabeça de jumento. O que é uma cabeça de jumento? Uma coisa sem valor. Por quê? É a cabeça do jumento, né? Primeiro que o jumento não é um animal de ser comido como outros, como uma ovelha, por exemplo, ou o gado, né? Que ele não é um animal para ser comido, ele é um animal de carga. Só que além disso, você pega a cabeça dele, né? Que é aquela parte que vai ter menos carne e a carne vai ser mais ruim. Então a cabeça de um jumento foi vendido por 80 peças de prata, né? E a quarta parte de um cabo de esterco. Então você pega um cabo de esterco, eu imagino que deve ser uma medida aqui parecida com uma pá. Aí você divide ela em 4. E aí, então essa parte de esterco de pombas por 5 peças de prata. Apesar de a gente não ter aqui a medida correta, ele está falando de um valor exorbitante pago por uma coisa que dá muito pouco valor. Por quê? Porque eles cercaram a cidade e aí na hora da necessidade você vai comer prata, né? Agora eu vou começar a comer prata, que é as suas necessidades mais básicas. Não tem água, eu vou tomar prata. Não, o dinheiro nesse sentido, né? O dinheiro, a reserva de valor, ela perde drasticamente o seu valor, né? Nesses períodos. Um outro exemplo que a gente tem é no cerco de Jerusalém, que até mesmo os filhos que são a nossa herança, né? As pessoas começaram a comer os próprios filhos. E aconteceu assim em Jerusalém também, antes, né? Em outros cercos. Por quê? A necessidade era tanta que não existia mais valor em nada, né? É cada um por si, um cenário completamente triste, maluco e apocalíptico, de juízo do Senhor, né? Apocalíptico nesse sentido. Só que vejam, no capítulo adiante, para alguns não precisa nem virar a página, né? Para mim precisa virar a página. Verso 16 do capítulo 7. O que acontece? Basicamente, o Senhor faz com que os arameus fujam e deixem tudo para trás. Verso 17. E pusera o rei à porta o Senhor em cuja mão se encostava. É o verso 17 mesmo? Não, verso 16. Estou lendo... É o verso 16. 2 Reis 7, 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Então, quanto estava vendendo 80 ciclos, 80 peças de prata para uma cabeça de jumento, quando acabou a guerra e o recurso se tornou muito abundante, porque o acampamento dos arameus tinha muito recurso, aquele preço baixou drasticamente, de modo que agora a prata, com uma prata você conseguia comprar uma medida de farinha, que é utilizada para alimentação corretamente, né? 2 medidas de cevada, ou seja, ele está falando do efeito reverso. Aqui ficou muito barato, né? Comprar e vender. Isso não está longe de nós hoje. Na época da Alemanha nazista, a inflação foi tão grande ali que as pessoas começaram a pegar dinheiro e queimar o dinheiro, porque valia mais a pena queimar o seu dinheiro do que comprar carvão para se aquecer. Pensa, as pessoas andavam com carriola de dinheiro na rua para poder queimar o dinheiro, para poder se aquecer e não morrer de frio. Valia mais a pena queimar o dinheiro do que morrer de frio. Então não existe ativo de valor que não seja suscetível aos problemas do pecado. Todos os ativos de valor, eles são aquilo que nós atribuímos a eles o valor. E eu vou finalizar a aula de hoje só entrando no capítulo 4, mas eu vou deixar de indicação para os irmãos pensarem um pouco mais, porque eu acho que isso inclusive vai dar muita meditação, né? Nos grupos. O que é o dinheiro? Tem até depois eu vou pedir para quem sabe aí, tem uns videozinhos bem didáticos com respeito a isso, dinheiro, inflação e coisas assim. Mas basicamente o dinheiro, ele funciona como um meio pelo qual as pessoas podem trocar bens e serviços sem recorrer ao escambo. O que é o escambo? É eu trocar um ativo, que não é um ativo financeiro, não é um dinheiro, por um outro tipo de ativo. Um bem por um outro bem, vamos dizer assim. Ou um serviço por um outro serviço. Então, por exemplo, o Weber, ele é professor de música, né? E o seu Adalberto é pedreiro. Então, vamos falar que o seu Adalberto quer construir uma casa. O Weber quer construir uma casa. Como é que o Weber pode pagar? Ou tocando música,
ou ensinando o seu Adalberto a tocar algum instrumento. Mas o seu Adalberto não quer escutar música. E o seu Adalberto não quer aprender um instrumento. E aí, como é que faz? Né? Veja que a relação aí fica complicada. Né? Como é que o Weber vai construir a casa? Então ele tem que arrumar um pedreiro em Uberlândia que vai querer aprender um instrumento? E quantas aulas você precisaria dar para ele? Ou seja, em quanto tempo você pagaria a casa que ele vai construir para você? Ou seja, o que o dinheiro faz? O dinheiro facilita isso. De modo que o Weber pode trocar as aulas dele por um dinheiro que alguém está disposto a pagar pelas aulas dele. E ele pode pegar esse dinheiro, então pagar para o seu Adalberto, construir a casa dele. E assim a economia se torna mais dinâmica, mais rica, porque agora as trocas são mais fáceis, né? A gente consegue criar mais valor mais facilmente do que antigamente. Mas para que o dinheiro possa ser dinheiro, ele tem que ter pelo menos duas qualidades. Ele precisa ser limitado e ele precisa ser portátil. Imagina, primeiro, se eu não conseguisse trocar, se ele não fosse portátil, eu ia perguntar para o Charles, até pensei em perguntar isso, né? Porque o Charles trabalha com pedra, mas ele não veio hoje. Mas talvez alguém que trabalhou com ele saiba. Miqueias, não sei se ele vai saber. Mas a pedra brita, ela é medida por metros cúbicos, se vende assim? Você sabe? Você não lembra? É por metros cúbicos. Ok. E alguém tem uma ideia de quanto que vale um metro cúbico de pedra brita? Não, né? R$75 o metro cúbico. Mais ou menos? O senhor sabe quanto que é 1 milhar de tijolo, mais ou menos? Uns R$1.200. Ok. Vou usar o da pedra que eu acho que fica melhor aqui no exemplo. Mesmo preço da areia. Que é mais ou menos isso, o senhor acha? Mais ou menos R$75 o metro cúbico? Oi? É mais caro? R$200. Então imagina aí, vamos falar que eu quero ter aula com Eber, né? E aí o nosso dinheiro agora é pedra brita. Aí eu vou pagar tudo em pedra brita, né? Quantos carrinhos de pedra brita eu não preciso para pagar as coisas? Então, vamos falar que é R$200. E aí a aula do Weber por mês, vamos falar que é R$200. Eu não sei exatamente quanto seria. R$200 por aula. Então toda aula eu tenho que ir lá, um carrinho dá 1 metro cúbico? Não dá, né? Dá vários carrinhos. Então eu tenho que ir lá na casa do Weber, despejar lá. Pensa. Então o dinheiro ele tem que ser portátil. Para que você possa o mais fácil possível, né, trocar com a pessoa. Tanto é que hoje em dia o nosso dinheiro está saindo do papel e indo para o digital porque é mais portátil. As pessoas estão pagando, né, as coisas com relógio, com celular, nem mais com cartão, para ficar ainda mais portátil. Antes, as pessoas andavam com aquelas carteiras grossas de dinheiro, com cheque dentro, né? E aí a pessoa ficava até com escoliose porque ficava sentada em cima daquela carteira de dinheiro. Pouco menos portátil, né? Já bem mais portátil do que a pedra brita. Todavia, então além de ter o lado portátil do dinheiro, o dinheiro também precisa ser, entre outras coisas, limitado. Por quê? Vamos imaginar que é pedra brita, né? Logicamente que pedra brita é limitada também. Mas imagina se eu conseguisse ficar catando pedra brita assim na rua para pagar as coisas, né? Se pudesse. Se fosse dinheiro, não teria pedra brita na rua dando sopa, né? Todas as pedras britas seriam retiradas. Mas prestem atenção. Se a gente consegue multiplicar muito facilmente aquela coisa, ou ter muito daquela coisa, o valor das coisas não podem ser equiparados pelo valor do dinheiro em si. Em outras palavras, por que o ouro, por exemplo, pode ser utilizado como dinheiro? Porque ele é limitado. Você não consegue simplesmente criar ouro do nada. E para conseguir ouro novo dá um trabalhão. Tanto é que para você ser uma empresa mineradora de materiais que são preciosos, assim, né, como ouro, prata e outros, diamante, é um super trabalho, uma operação que tem que ser gigantesca muitas vezes, se não clandestina, porque muitos fazem clandestinamente, aí não pode, mas é uma operação gigantesca que muitas vezes não dá lucro, muitas vezes dá prejuízo, né? Quem trabalha aí com isso sabe muito bem. Por quê? Porque é muito difícil de achar. Porque se eu achasse fácil, aí o dinheiro inflacionaria muito rapidamente, entendem? E aí o ouro não teria uma base de valor de troca adequada. Então hoje, já deixa eu falar,
Hoje o ouro vale, eu não sei quanto que vale a grama hoje, mas eu acho que são 262.600 dólares o ciclo, ou melhor, a onça, né, de ouro. Vamos falar que é esse valor. Se a gente começa a achar muito, 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 muito ouro, cai um meteoro de ouro no Oceano Atlântico e agora todos os países conseguem pegar lá. O que acontece? O dinheiro do ouro diminui. Porque agora todo mundo tem ouro. E aí o preço do ouro diminui e aí a gente não consegue dividir, comprar bem as coisas. Então tem que ser escasso. O ouro, ele é escasso, mas é parcialmente escasso, né? E aí eu quero explicar muito rapidamente como é que funciona, então, o nosso dinheiro de papel. Mas pode falar, Vitória, só porque o nosso horário já está super adiantado. Sim. Sim, inclusive se você achar um diamante no quintal da sua casa, você pode ficar feliz por 10 minutos e depois lembrar que o seu diamante é do governo. E tem todos esses problemas aí com respeito à nossa terra também. Só mostra que a gente é escravo mesmo, né? Não de acordo com Jesus. Sim, nesse caso. Sim, pode ser. Mas, de acordo com o Estado, é do Estado. Ah, mas e o nosso dinheiro de papel? Né? Primeiro, antes da gente ter o dinheiro de papel, a gente tinha as moedas. E antigamente a gente usava muito mais moeda que hoje, né? Mas de onde que vem a moeda? A moeda, na sua origem, era o ouro, ou a prata, ou o cobre, que tinha o valor que ele tinha no seu peso. Tanto é que a moeda era medida pelo peso, muitas vezes, né? Então, por exemplo, quanto que vale uma moeda... Hoje em dia eu não tenho os valores aqui, não sei dizer bem. Mas vamos imaginar que a minha aliança, o peso da minha aliança, que é 1 grama, eu acho, o peso da minha aliança, que é de ouro, seja o tanto que tem uma moeda de ouro. Então, a moeda é uma forma de padronizar 1 grama sem que a gente tenha que ficar andando com balança pela rua. Porque todo mundo sabe que aquela moeda, então, tem 1 grama. Então, a moeda ela precisa ser não falseável. Então, como é que era feito isso antigamente? Uma empresa ou um estado, né, ou um governo, tinha certos selos que eles administravam nos metais, nas moedas, falando, essa moeda aqui é uma moeda de 1 grama, então você pode trocar sem precisar ficar pesando. Só que o problema é que os próprios governos começaram a falsear isso. Então eles pegavam uma moeda, imagina que você quer uma moeda. Alguém tem uma moeda aí? Tá difícil, né? Ninguém tem mais moeda. Tem? Então, você me empresta essa moeda? Não, não vou me expropriar, não. Só para eu dar o exemplo aqui melhor. Oi? Satoshi? Vai ficar muito imaterial para eu conseguir demonstrar. Pode ser de R$ 1 se tiver. Difícil, né? Achar moeda. Gente, a gente vai passar um pouquinho do horário, mas espero que vocês entendam. A gente não vai cantar o Salmo 50 hoje, mas vou explicar ele brevemente porque que eu escolhi ele. Então, uma moeda que vale R$ 1. Só que imagina que ela é de ouro. Ela vale o peso dela. Aí o que os governos começaram a fazer? Dá uma raladinha na moeda aqui, ó. Aí vai cair um pouquinho de ouro. Dá uma raladinha, dá uma raladinha. Agora não tem mais 1 grama. Tem 99,9 gramas. E aí ele começa a inflacionar a própria moeda. Ele começa a retirar valor da moeda. Vocês conseguem entender que ela varia 1 grama de ouro, agora ela vale 99,9 gramas de ouro. Só que aí o pessoal vai ver que a nossa moeda está com pouco ouro. Se você colocar na pesagem lá, vai dar 0,99 gramas. Então o que a gente faz? Coloca 1 graminha de um material que não vale nada, cobre, por exemplo. E aí começa a ter a inflação do dinheiro. Tanto é que essa moeda é de ouro, essa moeda é de prata, essa moeda é de quê? De latão, isso aqui não vale nada, né? Inclusive, as moedas pararam de ser usadas, as moedinhas mesmo, porque o custo da produção da moeda e o material da moeda é mais caro que o próprio valor da moeda. A moeda de 5 centavos, até eu acho que até de R$ 1 hoje. O valor para fazer essa moeda e o material que ela vale, o tanto de metal que tem aqui, é mais caro que R$ 1. Então a pessoa começou a pensar assim, não faz sentido a gente fazer moeda mais, né? Sim,
ela vale mais porque vai ser uma moeda especial por causa do valor que ela tem para colecionamento, né? Mas o valor dela em si, vamos falar assim, ó, eu vou pegar essa quantidade de metal que tem aqui, vou derreter e vou fazer alguma coisa que tenha algum valor específico. Não vale R$1, né? Então, só que aí a gente passou da moeda para o papel. O papel, antes, ele era lastreado em ouro, ou seja, o papel ele surge como um título. O que é um título? É um papel, um documento. O título é um documento que fala, ó, você pode trocar isso aqui por isso aqui, por esse valor. Um exemplo que a gente tem hoje é carta de crédito, é assim que fala mesmo? Carta de crédito. Quando você faz um consórcio, você ganha uma carta de crédito, que é como se fosse um papel que fala, ó, você pode gastar, sei lá, R$100 mil, R$10 mil. Era isso que era o papel no começo, o dinheiro, melhor dizendo, o dinheiro em papel que a gente tinha. Então, em vez de eu carregar 1 grama de ouro ou 100 gramas de ouro, eu carrego um papel falando que eu posso trocar esse papel que eu tenho por 100 gramas de ouro, por exemplo. E aí, foi se fazendo esse papel, foi ficando mais complexo, virou o nosso dinheiro em papel. Só que, antes, a quantidade que esse esse papel tinha correspondência com a quantidade de ouro. Porque imagina, se todo mundo tem muito papel, aí todo mundo quer resgatar o ouro lá no banco, e não tem ouro suficiente para todo mundo. Então, seu papel não vale de nada. Ele não vale a quantidade que ele fala que vale mesmo. Pode falar, Douglas. Bloqueava. Sim. Mas tinha um mínimo de ideia de lastro. Sim. E, inclusive, isso aconteceu principalmente esse lastro, né, ou seja, existia ouro guardado para a gente trocar por papel mesmo. Se você quisesse trocar o seu papel lá, você conseguiria comprar ouro no dinheiro 1 para 1, né, nesse sentido. Foi abandonado primeiro dentro dos Estados Unidos e depois no comércio internacional. Porque no comércio internacional ainda tinha que ter algum lastro. Só que aí, basicamente, a gente passou desse modelo para a moeda fiduciária. E aí eu vou encerrando por aqui, tá? Como é que funciona a nossa moeda hoje? O valor da moeda é determinado pelo governo. Então, se o dólar hoje está muito caro, a culpa é que o real está muito barato. E o real está muito barato 99% porque a culpa é do nosso governo, em algum sentido, né? Eu estou simplificando muito, né? Mas é basicamente isso. Então a culpa não é da Faria Lima, né? Como eles estão tentando colocar, das ações, do agro, dos fascistas, não é. É do governo em certo sentido. É lógico que muitas coisas influenciam, mas basicamente quem controla a emissão de papel moeda é o governo. Ou seja, vocês lembram que o recurso tem que ser escasso. Precisa ter pouco. Se o governo imprime muito, tem muito. E se tem muito, o preço do dinheiro, aquilo que o dinheiro vale, desvaloriza. Então vocês vão se lembrar bem que antigamente, hoje em dia virou até meme, né? Você fazia a compra do mês com R$100. Hoje em dia a compra do mês com R$1.000 em muitas casas não dá, né? Às vezes muito mais que R$1.000 nas casas, né? Então, o valor da Coca, eu lembro muitas vezes de comprar Coca de 2 litros a R$2, depois começou a aumentar R$5. Hoje em dia o valor da Coca de 2 litros, dependendo de onde você comprar, está mais de 10, né? Então esse é um exemplo, que o seu dinheiro ele começa a valer nada. Antigamente a gente tinha a nota de R$1, porque a nota de R$1 valia alguma coisa. Hoje em dia a gente tem a nota de R$200, porque a de R$100 já não está valendo. Então você tem que andar com muita nota de R$100. Então vamos fazer uma de 200 para diminuir? E aí daqui a pouco faz uma de 500, daqui a pouco faz uma de 1.000, daqui a pouco faz uma de 1 milhão. É isso que é a inflação, né? Por quê? Porque quem controla é o governo. Então, por que é interessante para o governo imprimir mais dinheiro? Porque o governo imprimindo mais dinheiro, no seu mandato de 4 anos, ele coloca mais dinheiro na economia. As pessoas acham que elas têm mais dinheiro. Aí elas gastam mais dinheiro, pagam mais impostos, né? E o governo consegue financiar mais as suas contas, né? Ele consegue gastar mais dinheiro, roubar mais dinheiro, né? E outras coisas a mais que o governo gosta de fazer com o nosso dinheiro. Então eles vão lá imprimir muito dinheiro e quando eles fazem isso, então, ele está te roubando.
Porque quando ele imprime o dinheiro, quando ele desvaloriza o seu dinheiro para que ele possa gastar, ele está falando que aqueles seus 100 reais, que não vale mais 100 reais e agora vale 90, aqueles 10 reais da desvalorização do seu dinheiro, quem pegou foi o governo. Então a gente vê que claramente o governo nos rouba, não é o ano, é todos os dias, é todo momento o governo está nos roubando. Basicamente é assim que o nosso dinheiro funciona. E aí então nos grupos eu vou dar melhor as instruções de como é que a gente fica. Ok? Alguma dúvida a gente tem? Pode encerrar a gravação. Sei que essa aula ficou bem corrida no final, né?